Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série baseada na série de vídeos chamada 10 Things a JavaScript Developer Should Know But Probably Don't, do canal Color Code. Uma tradução para o português seria 10 coisas que o desenvolvedor JavaScript deveria saber, mas provavelmente não sabe. Eu não necessariamente vou abordar todos os tópicos da série de vídeos original, e nem da mesma maneira. Mas eu achei um conceito bastante interessante e uma boa oportunidade de trazer conteúdo de qualidade para a língua portuguesa. Para iniciar, vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é herança no JavaScript. O conceito de herança é um velho conhecido para desenvolvedores que já tiveram contato com orientação a objeto e afins. Mas para desenvolvedores de JavaScript, geralmente a herança é um conceito um pouco mais complexo e abstrato. A herança é uma ferramenta muito utilizada para redução de repetições em código. Você pode criar uma classe pai e a partir dela você pode criar classes filhas que irão receber os mesmos atributos e métodos daquela classe pai, podendo assim reutilizar código sem necessariamente reescrevê-lo. No JavaScript também podemos nos beneficiar da herança, e isso eu vou te mostrar agora. Primeiramente, vamos utilizar a abordagem de classes e posteriormente eu vou te mostrar como o JavaScript faz tudo por debaixo dos panos utilizando apenas funções e objetos. Então, vamos para o código. Bom, agora compartilhando a tela, vamos fazer um breve exercício de programação, tá? Eu vou criar uma constante aqui, chamar essa constante de pessoa1, e essa constante ela vai ser um objeto que vai receber a função falar. E na função falar eu vou retornar: oi, tudo bem? Ok, o Copilot me deu uma sugestão interessante aqui, tá? Então, quando eu, digamos que eu queira fazer aqui o meu console.log e eu quero jogar aqui a minha função falar. Se eu rodar esse código aqui, eu vou ter um oi, tudo bem. Digamos que eu queira agora fazer uma segunda pessoa nesse exemplo aqui, que também tem a função falar. Então eu teria que fazer const pessoa2. Essa pessoa2 também vai ter a função falar, que também vai retornar um oi, tudo bem. Perceba que nesse caso, nem o Copilot me deu um autocomplete aqui, uma sugestão, porque é uma má prática de programação, tá? Se eu acessar aqui a minha pessoa2 nesse momento, ela também vai ter a função falar, e você pode ver que tanto o console log da pessoa 1 quanto o console log da pessoa 2 vão repetir a mesma frase, tá? Pausa para o café. Vamos lá. Só que aqui nós temos então uma repetição de código. Para resolver isso, o que eu posso fazer é o seguinte: utilizando a abordagem de classe, então eu boto aqui, ó, class pessoa, e aqui eu posso colocar falar, que vai, vou manter o mesmo texto, tá? Olá, não, oi,
Tudo bem. Opa, tudo bem. Deu um pequeno errinho aqui, mas tudo certo agora. E agora eu posso dizer que minha constante pessoa 1 é igual a new pessoa. E a minha constante pessoa 2 também vai ser igual a new pessoa. Quando eu fizer isso, você pode ver que o comportamento não muda, né? Então, em cima é oi, tudo bem, embaixo é oi, tudo bem. Porque agora elas são instâncias da classe pessoa e elas recebem a função falar de pessoa. Quando nós utilizamos a palavra class no JavaScript, o que acontece não é bem o que a gente espera. Na verdade, por debaixo dos panos, o JavaScript utiliza o seu protótipo, né, a sua abordagem de protótipo, para criar a sua cadeia de herança e assim repercutir mudanças ou funções, entre outras coisas. Vamos dar uma olhada no nosso navegador? Bem, agora com o nosso navegador aberto, eu dessa vez escolhi usar o navegador porque eu acredito que a forma como a gente interage com alguns elementos dentro do navegador acaba facilitando a compreensão e a visualização de dados, tá? Mas isso acontece em qualquer ambiente que a gente for desenvolver. Agora com o nosso navegador aberto, eu já deixei pronta aqui a minha declaração da classe pessoa, tá? Que é algo bem simples, então é a classe pessoa com uma função falar, certo? E se eu vier aqui e der um console log nessa classe, você vai ver que ele imprimiu o esperado, certo? É uma classe com uma função dentro. Ok. Mas vamos instanciar. Então eu tenho aqui um const pessoa 1 igual a new pessoa. Se a gente instanciar essa classe, quando a gente tentar rodar aqui a função falar, ela vai rodar muito bem. Mas e se a gente fizer um console log nessa pessoa 1, o que é que ele vai me retornar? Você pode perceber que a minha pessoa ela não tem a função falar diretamente nela. Em vez disso, o que aparece para mim é que é uma instância da classe pessoa que dentro dela existe um atributo chamado prototype. Se eu abrir esse atributo prototype, aí sim a gente encontra a nossa função falar, né? Que é basicamente aquela que a gente invoca. Então, deixa eu fechar aqui a minha tela, né, por um tempo, para a gente ter uma conversa sobre isso. Então, até aqui a gente verificou que pessoa 1 tem um prototype. E que esse prototype ele vem da minha classe pessoa. Logo, a gente consegue deduzir que, ao criar uma classe, o JavaScript cria um protótipo e que toda vez que a gente instancia um novo objeto, né, uma nova variável a partir dessa classe, ele faz uma referência ao protótipo original, tá? Então, o que significa dizer que, vamos de volta para o nosso navegador, que a gente vai tirar algumas conclusões, tá? Então, no navegador, a gente vai checar uma coisinha. Pessoa.prototype tem em seu protótipo a função falar
e mais uma coisinha chamada constructor que a gente vai ver mais para frente, tá? E se eu chegar a verificar a minha variável pessoa1 e acessar esse atributozinho chamado proto, você pode ver que o proto e o prototype são a mesma coisa. Não acredita em mim? Vamos perguntar para o próprio JavaScript? Então, pessoa.prototype igual a pessoa1.proto true. Então, o que significa que eles não só são parecidos ou têm os mesmos atributos, mas eles são a mesma coisa. Logo, se por um acaso eu quiser modificar o que está escrito na minha função falar, por exemplo, eu posso simplesmente fazer acessar a minha classe pessoa, acessar o atributo prototype, acessar o atributo falar e atribuir uma nova função que vai retornar, em vez de oi, tudo bem, vai retornar olá, como você está. Ao fazer isso, se eu acessar se eu acessar a função falar da minha instância, eu consigo acessar a modificação que eu fiz na minha classe. Então, isso traz... deixa eu só fechar aqui a tela. Então, isso traz alguns benefícios. Caso a gente tenha mais de uma instância da mesma classe e precise fazer um pequeno ajuste ou resolver um bug que esteja acontecendo na minha função, basta que eu entre no prototype e faça uma modificação e todas as minhas instâncias vão ter a mesma modificação, né, já pronta. Eu não preciso ficar entrando de um em uma. Vamos ver agora o que acontece por debaixo dos panos. Vamos mergulhar no universo do prototype e criar a nossa classe do zero. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E acredito que agora vocês vão estar vendo meu VS Code, tá? Vamos continuar com a classe pessoa, mas em vez de tornar ela uma classe, vamos fazer uma função e essa função ela vai ser vazia, tá? Após isso, eu vou acessar pessoa.prototype. Você pode verificar que o meu Copilot está tentando me ajudar ali, mas não, eu não quero definir um nome ainda. Eu quero definir a minha função falar, tá? E aí vai ser quase igual ao que a gente fez para modificar ela, né? Então aqui eu defino uma nova função, return, e coloco oi, tudo bem? E aí, assim que eu salvo, se eu, fizer um console log aqui, meu Copilot fica dando
spoilers, mas se eu fizer um console log aqui, tanto na pessoa 1 quanto na pessoa 2, a gente vai ter o nosso oi, tudo bem funcionando. Se eu ainda aqui fizer um console log do pessoa.prototype e do pessoa 1.proto, a gente consegue ver que ambos os atributos são iguais, tá? Então a gente tem exatamente a forma como o JavaScript cria classes aqui exposta, tá bom? Vamos falar um pouco agora sobre funções construtoras, né? A gente viu no nosso navegador aqui, lá para frente, lá para cima, aqui, que a minha classe geralmente conta com uma função chamada constructor, que na real a gente não utilizou até então. Essa função construtora, na realidade, ela é uma função que todas as classes têm e que ela é responsável por definir coisas no ato do instanciamento de variáveis. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui agora, tá? Digamos que eu queira, aqui na minha função, passar alguns dados na inicialização da variável. Então, eu posso dizer, por exemplo, que this.nome é igual a... vamos lá, é igual a Lucas, tá? Isso vai fazer com que eu consiga acessar esse atributo diretamente aqui na minha pessoa, tá? E se você verificar aqui pessoa 1 em vez do protótipo, você vai ver que pessoa 1 ela vai ter o atributo nome diretamente ligado ao objeto instanciado. Então, ele não vai estar dentro do protótipo. Tanto é que se você verificar o proto da pessoa 1, você pode ver que no protótipo apenas existe a função falar, enquanto que quando eu acesso a variável de forma geral, ele vai aparecer apenas o atributo nome. O que isso significa? Para dar uma resposta mais completa, eu gostaria de fazer uma última verificação com vocês, que é se o atributo nome existe na classe pessoa, né? Se a gente verificar aqui, a gente pode ver que... Deixa eu tirar alguns console logs aqui, ou na verdade eu vou criar um console.log aqui, só para a gente conseguir visualizar de forma mais adequada a informação que a gente quer ver. Você consegue perceber que a classe pessoa é uma função, e se a gente tentar acessar o nome da pessoa nessa classe, a gente vai ter undefined. O que acontece é que quando a gente define algo direto na função construtora, aquilo vai ser apenas replicado dentro dos objetos instanciados, não na classe em si. E isso meio que foge um pouco do conceito de herança,
Uma vez que a classe ela não possui nada e só quem vai ter esses atributos definidos serão as suas instâncias. Sendo assim, caso haja necessidade de modificação ou de reparação de bugs, ainda vai ser necessário que o desenvolvedor vá de instância em instância, consertando, né, as informações que estão ali, tá? Então, a função construtora, em geral, ela é utilizada para definir atributos de forma dinâmica. Então, você tem, por exemplo, uma classe que vai receber alguns atributos de fora e você consegue setar esses atributos de forma dinâmica ali para cada variável que for instanciada, tá certo? E para finalizar, eu tenho apenas mais dois conceitos, na verdade, um conceito para mostrar para vocês, que é o extends, tá? Quem já trabalhou com desenvolvimento orientado a objeto, provavelmente já entende esse conceito, mas quem não, vamos aprender agora. Vamos supor que a gente vai ter uma outra classe chamada atleta. Então, class atleta extends pessoa, tá? E aí, o que eu vou ter aqui? A gente tem o conceito de andar, ou de falar, né, no caso. E agora eu vou ter o conceito de correr, tá? Então, para mim, todo atleta, ele corre. Ele corre muito rápido. Então, vamos dizer, então, agora que a pessoa 1 é uma pessoa, mas a pessoa 2 é um atleta. O que acontece? Qual é o efeito disso na prática? O atleta, ele estende de pessoa. Logo, o atleta, ele tem tudo que pessoa tem, porém, ele tem algo a mais, ou mais um pouco, tá? Então, se a gente fizer aqui, deixa eu apagar algumas coisinhas aqui. Então, o que acontece? Se eu tento colocar a pessoa 1 para correr, lembrando que ela é uma instância da classe pessoa, a pessoa 1 não tem habilidade de correr. Então, isso vai dar um erro, né? Agora, se eu coloco apenas a pessoa 2 para correr e a pessoa 2 também falar, eu vou ter tudo funcionando corretamente, porque a pessoa 1 ela é da classe pessoa e a pessoa 2 ela é uma pessoa que também é um atleta, tá bom? Então esse é um conceito muito interessante e muito importante da herança. É aí mesmo que a gente consegue ver quem herda de quem, o porquê o nome é herança. Porque a gente tem uma classe que é derivada de uma superclasse, de uma classe acima, né? E para finalizar esse vídeo, eu queria mostrar para vocês algumas outras formas de criar objetos instanciados. Então, eu não tenho apenas o new que eu posso utilizar para criar novos objetos. Eu posso dizer, então, que pessoa 2 vai ser criado através do objeto, né? Do super objeto. E eu digo que ele vai ser do protótipo de atleta. Então, quando eu instancio, ele ainda é um
atleta, ele faz o instanciamento dessa forma. Uma outra forma também é utilizando a função set prototype, mas aqui na verdade eu tenho que botar object.set prototype of. Aí eu tenho o objeto e aqui eu faço, dessa forma aqui, na verdade, pessoa prototype, tá? Então, eu consigo setar um novo objeto de pessoas através do protótipo de pessoa aqui. Então, quando eu rodo, tudo funciona muito bem, tá bom? Bem, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que tenha sido um vídeo bem informativo para vocês, algo bem legal. E vejo vocês na próxima. Valeu!